Olá, boa tarde. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho realiza hoje o Envolve Sorocaba. A ação é voltada para a divulgação de serviços e produtos oferecidos pela cidade. Renato Diniz. O evento reúne empresas, faculdades e instituições. Uma das atrações mais populares é o computador com sensor de movimento. Uma faculdade de engenharia apresenta um jogo educativo. No local também é oferecido o serviço de microcrédito pelo Banco do Povo. E agências de emprego recebem currículos e até fazem processo de recrutamento aqui. O evento é gratuito e segue até às 8 horas da noite na Unitem, Avenida General Osório, número 1840, no bairro Altos do Trujillo, em Sorocaba. Dá para ver maquetes, dá para participar de entrevistas, palestras, conhecer carros antigos, conhecer carros modernos, enfim, tem uma série de atividades, inclusive participar lá da gastronomia, que a feira de artesanato está aí com uma boa gastronomia também. E agora você vai conhecer um sistema diferente de trabalho, uma empresa onde não existe chefe. Já pensou? E olha que o trabalho sai e muito bem feito. Veja. Já imaginou a rotina de trabalho sem chefes? Sem chefe, sem pressão. Ninguém para ficar no seu pé, né? Que não ia dar certo, né? Tem que ter alguma pessoa responsável mais do que a gente, que é um simples funcionário. Pode ser difícil imaginar, mas esse tipo de serviço já existe. Esta indústria de alimentos com unidades em Sorocaba e em Itu foi a primeira no estado a implantar o sistema TAG, times autogerenciáveis. No pátio, onde estariam supervisores e coordenadores, funcionários trabalham sem os olhares da chefia. O cargo de gerência existe, mas na linha de produção é como se todos fossem chefes. Decisões simples são tomadas entre os próprios funcionários. Com muita mais responsabilidade, mas também em contrapartida eu me sinto mais valorizada. Acaba o que tem no modelo tradicional, que o operador só fica operando a linha e ele assume 12 novas tarefas. Como, por exemplo, tarefa de RH, de qualidade, gestão de estoque, eficiência de linha. Só que a entrada do colaborador nessa forma de produção não é de uma hora para outra. Para se adaptar a essa forma de trabalho sem a chefia direta, o funcionário passa por mais de 400 horas de treinamento por ano. É uma forma dele conhecer as diferentes funções que pode exercer na empresa. Além das aulas em sala, funcionários aprendem novos cargos na prática. Rosimeire já foi operadora multifuncional e agora treina colegas. As pessoas que entram, elas demoram um pouco para elas se adaptar. É diferente, isso acaba motivando e ampliando os conhecimentos de nós, operadores. Odair é engenheiro. Achou difícil a adaptação no início, mas agora não abre mão dessa forma de trabalho. Para mim a carreira mudou muito, né? Porque iniciei no chão de fábrica e hoje estou assim na parte de supervisão da companhia. O resultado para a empresa é realmente ganho de produtividade, né? E para os funcionários o ganho de habilidades e promoções também. Para ter uma ideia, desde quando startamos esses programas, tivemos um aumento de mais de 340% nas promoções dos funcionários. Tá aí, ideia boa. Hora de falar do tempo, boa notícia. Já choveu e chove hoje na região. A gente vê imagens aí gravadas mais cedo. Muita gente teve que usar o guarda-chuva. E apesar da chuva, os níveis dos reservatórios não melhoraram. E a gente pede cuidado também ao motorista. A pista molhada pede atenção redobrada, hein? A previsão é de chuva e durante toda a tarde. Em Sorocaba, a mínima é de 11 e a máxima de 21 graus. Veja como fica o tempo em outras cidades. Em Tietê, as temperaturas variam entre 12 e 22 graus, mesma máxima prevista para Jumirim. Em Jundiaí, a mínima é de 12 e a máxima de 25. Em Itapetininga, a máxima não deve passar dos 20 graus. O Ministério Público de Itu voltou a fazer novas recomendações à Prefeitura por conta do rodízio no abastecimento de água. Segundo o MP, o pedido foi motivado por considerar insuficientes as medidas anunciadas pela administração municipal no último dia 6. O Ministério Público alega que a cidade possui mais de 300 poços de captação de águas profundas e que a dificuldade da Prefeitura em contatar os donos dos poços não se justifica, uma vez que a Política Nacional de Recursos Hídricos garante a revogação ou suspensão das outorgas para casos como o vivido pelo município. A promotoria também expediu ofício ao Departamento de Águas e Energia Elétrica para que suspenda a concessão de novos poços enquanto durar a situação em Itu. A estiagem no município é a maior dos últimos 90
60 anos. Em fevereiro, a prefeitura implantou racionamento de água em alguns bairros e a medida foi ampliada para a cidade toda. Além dessas medidas, o Ministério Público analisa toda a documentação e vai providenciar estudos técnicos para apurar possível má gestão e a falta de investimentos no setor. A promotoria ainda colocou à disposição da população um e-mail para receber denúncias de desperdício de água e utilização de barragens e poços clandestinos. O endereço é pjitu@mpsp.mp.br. Nossa equipe entrou em contato com a Prefeitura de Itu, que em nota disse que as novas recomendações vão ser avaliadas e vão ser respondidas dentro do prazo de 10 dias. O vereador de Sorocaba, Saulo do Afroartes, foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e pode perder os direitos políticos. A condenação é por uso de documentos falsificados da Ciretran para liberação de um documento veicular em 2007. A assessoria do vereador diz que ainda não foi notificada. A polícia esclareceu um caso de latrocínio. O crime foi em Porto Feliz no começo de junho. Os integrantes são jovens, entre 18 e 19 anos, mas, de acordo com as investigações, são experientes em praticar crimes em Sorocaba e região. No dia 1º de junho, a quadrilha rendeu uma família em Capela do Alto e roubou joias, dinheiro, eletroeletrônicos e até um carro. No mesmo dia, os homens seguiram até Porto Feliz e praticaram outro roubo à residência. Uma das vítimas chegou a ser morta. De acordo com o delegado de Porto Feliz, o comerciante de 52 anos morava no bairro Rafael Alcalá e não teve tempo de escapar. Assim que eles adentraram, eles determinaram que todas as vítimas deitassem no chão e como o idoso tinha uma certa dificuldade de locomoção, ele demorou um pouco a mais para obedecer a ordem dos ladrões. Então, um deles acabou efetuando um disparo de arma de fogo na cabeça da vítima fatal, sendo que tudo isso foi presenciado pela filha, pela esposa e pelo namorado da filha. Após o tiro, os suspeitos conseguiram fugir com celulares e R$40. Mas um deles, Jackson Fischer Pereira dos Santos, que teria efetuado o disparo, deixou no chão uma pista fundamental para as investigações. Vistoria no interior da residência, nós constatamos que ali tinha um celular. E após ser confirmado que não seria de nenhuma das vítimas, já existiam indícios suficientes de que seria de um dos autores do crime. Após nós manusearmos, nós chegamos a algumas fotografias e as vítimas reconheceram a fotografia do Jackson como sendo aquele que efetuou os disparos da arma de fogo. A quadrilha também teria aterrorizado uma família no bairro Santa Rosália, em Sorocaba. Inclusive, tratado com violência uma senhora de 72 anos. Essa quadrilha tem uma característica marcante, que é a violência que eles empregam nas vítimas que são abordadas. Todos os roubos, pelo menos na sua grande maioria, roubos à residência e o emprego de violência, e até às vezes com pessoas de uma certa idade. 2 presos foram encaminhados ao CDP de Sorocaba e outros 2 ao CDP de Capela do Alto. As investigações continuam e a polícia acredita que a quadrilha tenha praticado outros crimes e, por isso, espera por denúncia. Foi prorrogada por mais 5 dias a prisão do técnico em radiologia preso em Sorocaba, suspeito de gravar pacientes e crianças nuas. Nesta terça-feira, o irmão dele foi ouvido pela polícia. O homem contou que não sabia sobre as gravações. Segundo a delegada responsável pelo caso, mais pessoas devem prestar depoimentos nos próximos dias. O peruano Manuel Ávila instalava câmeras em vários pontos nos laboratórios em que trabalhava. Manuel filmou também familiares na própria casa. 2 policiais ficaram feridos depois de serem apedrejados no conjunto habitacional Ana Paula Eleutério, o Habiteto, em Sorocaba. Segundo a Polícia Civil, a viatura acompanhava um veículo suspeito e, quando entrou no bairro, foi recebida a pedradas por moradores. Os policiais sofreram ferimentos leves e já passam bem. A viatura também foi danificada. Um adolescente de 17 anos foi reconhecido pelos PMs e apreendido por dano ao patrimônio público e lesão corporal. Ele foi encaminhado à Fundação Casa de Sorocaba. Em visita a Sorocaba, Roberto Cabrini, jornalista do SBT e apresentador do Conexão Repórter, participou de um encontro com estudantes de comunicação de uma universidade. Estudantes interessados na área lotaram o auditório da Universidade de Sorocaba. Cabrini falou sobre a importância do jornalismo investigativo e do comprometimento com a profissão. O que vocês aprendem aqui
é a experiência no pequeno veículo de comunicação. O apresentador do Conexão Repórter relembrou momentos da carreira e grandes coberturas, como a retomada do Complexo do Alemão pela Polícia do Rio de Janeiro. O encontro faz parte da Semana de Comunicação da Universidade, que coloca grandes profissionais em contato com os estudantes. O Roberto Cabrini é um profissional renomado, com uma experiência enorme. Então, esse depoimento em loco, ao vivo, presente, é uma lição inesquecível para os nossos alunos. Os alunos aproveitaram para tirar dúvidas e saber um pouco mais sobre a vida do jornalista. A parte que eu mais gostei foi dele falando da humildade do jornalista, que ele tem que ter bastante humildade. Para eu que estou começando agora, foi de grande ajuda, de grande inspiração para realmente seguir nesse caminho. A experiência dele de poder prestar para a gente é muito legal e incentivador ao mesmo tempo. Eu noto em cada semblante, em cada olhar, a vontade de contribuir, de se tornar um jornalista relevante, um jornalista que cobre os fatos para realmente produzir o bem comum. Difícil foi para Cabrini atender todo mundo que queria autógrafo e, claro, registrar o momento ao lado do jornalista. Olha, é uma coisa muito bacana, uma experiência gratificante, eu posso sentir a energia, a vontade, a disposição que as pessoas têm, que os jovens jornalistas apresentam de mudar, de fazer diferença nessa profissão. Essa profissão é muito difícil, é muito desafiadora, haverá, assim, problemas imensos para o seu pleno exercício, mas, ao mesmo tempo, ela é igualmente gratificante. Ela faz a diferença, ela muda o destino de um país. A Semana de Jornalismo segue até a quinta-feira, com programação aberta para a comunidade de manhã e à noite. É isso, só para lembrar, hoje à noite aqui na TV Sorocaba SBT, depois do programa do Ratinho, tem o Conexão Repórter com o Roberto Cabrini, que vai tratar de um tema polêmico, a traição. E para quem tiver interesse em acompanhar a Semana de Comunicação em Sorocaba, pode ligar para o telefone 15 2101 7000. E o Manchetes Noticidade termina aqui. Outras notícias da região às 7h15 no Noticidade com Simone Marqueto, que hoje vai trazer, entre outros destaques, os detalhes da audiência pública que discute o novo traçado ferroviário em Sorocaba. E durante nossa programação, o jornalismo do SBT vai dar mais informações sobre a morte do candidato à presidência da República, Eduardo Campos, que estava a bordo de um avião que caiu no final desta manhã em Santos. Fique agora com o Futebol Esporte Show. Para você, uma boa tarde e até amanhã. Tchau.